Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53 de Isaías, onde nos fala sobre o Senhor Jesus, onde até mesmo nos pergunta de quem creu na nossa pregação, como diz o versículo 1 do capítulo 53. Glória a Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado de sua linhagem. De quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos do teu Espírito Santo que habita em nossos corações, precisamos da tua presença em nossas vidas, precisamos, ó Deus, de que o Senhor venha nos preparar nesse momento, porque nós não podemos, nós não queremos tomarmos os elementos sem que o nosso corpo seja restaurado, sem que os nossos pecados sejam perdoados. Somos falhos, nós sabemos disso. O Senhor fala na tua palavra que somos falhos, somos pecadores, mas não podemos e nem queremos participar, tomarmos dos elementos com o nosso corpo em pecado. Perdoa-nos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, e que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar a cada um de nós neste momento, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha alicerçar-nos, que o teu Espírito Santo venha fortalecer em nós a tua presença, para recebermos o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus, e que todos digam amém e amém. Podem sentar. Jesus, o Messias, ele foi anunciado, ele era anunciado no início da criação humana, e Jesus continua sendo anunciado como Messias, como Salvador da vida daqueles que o procuram, da vida daqueles que se entregam a ele.
E o grande evento, a grande festa, a grande novidade do momento que os judeus tinham era aguardar, eles aguardavam a vinda do Messias. Eles estavam, amados, certos de que quando o Messias viesse, quando o Filho de Deus viesse, eles teriam finalmente felicidade, eles teriam finalmente alegria, teriam finalmente paz na face da terra com Deus. E talvez eles pensassem em terem felicidade, paz, até mesmo com seus irmãos, com aqueles que estavam ao seu redor. Eles acreditavam que o Messias lhe daria vitória sobre todos os seus inimigos e cumpriria todas as promessas feitas por Deus a Israel. Esperavam por coisas maravilhosas, esperavam por um Deus rico, um Deus cheio de pompa, um Deus cheio de grandezas, um Deus cheio de ouro, de joias. Esperavam um Deus totalmente diferente, ou seja, o Filho de Deus totalmente diferente daquele que o próprio Deus enviou. Esperaram por muitos anos até que o Messias veio, até que o Senhor Jesus Cristo veio, foi apresentado aos homens. Mas os judeus nem sempre compreendiam ou compreenderam, ou compreendem, na verdade, os propósitos divinos. Aquilo que Deus tem para o homem, aquilo que Deus quer para o homem, aquilo que Deus quer realizar na vida do homem. Isso não foi só lá no início da criação, mas ainda hoje, ainda em nossos dias, tem pessoas que não compreendem os propósitos de Deus para a vida, ou seja, para a humanidade. Os profetas predisseram onde nasceria, onde viveria o Filho de Deus. Eles falaram de suas obras e contaram como seria rejeitado pelo próprio povo, ou seja, pelo seu próprio povo, por Israel. Disseram que ele daria a sua própria vida pelo pecador. Disseram que Jesus traria para ele, para os seus próprios ombros, os pecados de toda a humanidade, os pecados de todo o povo da face da terra. E isso Jesus fez. E sofreria e morreria no lugar dos pecadores. Jesus cumpriu, Jesus fez isso. Mas o povo não podia compreender tudo isso até que as profecias tivessem sido cumpridas pelo próprio Messias. Até que tudo aconteceu com Jesus Cristo, até que ele foi preso, açoitado, sofreu, colocaram-lhe uma coroa não de honra, mas uma coroa de espinhos, uma coroa que o desonrasse, mas na verdade aquela coroa a qual foi colocada para desonrar o Filho de Deus, na verdade honrou, exaltou Jesus como Senhor, exaltou Jesus como Salvador de toda a humanidade. O Messias sofrerá e morrerá pelos pecados do povo, diz a palavra. Se você está com sua Bíblia, aliás, mantenha a Bíblia aberta em Isaías, não feche, nós vamos ler vários versículos em Isaías 53, que nós lemos no versículo 4, a palavra de Deus nos diz: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele colocou, amados, sobre si mesmo as nossas dores, ele mesmo carregou sobre si os nossos sofrimentos, e ficamos livres. Entendemos isso na palavra, que nós ficamos livres do grande peso do pecado. Deixamos de sermos pecadores, não somos mais pecadores. Não é isso que a palavra nos diz. Pelo contrário, ela nos diz: se nós declararmos que não temos pecados, aí que nós estamos realmente pecando ainda mais. Somos pecadores, mas arrependidos em Cristo Jesus. Amém?
E no versículo 5 do capítulo 53, a palavra do Senhor nos diz que: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias! A grande verdade, amados, é essa. A grande verdade: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi maltratado por causa das nossas desobediências. Ele foi castigado para termos tão grande paz. Ele foi chicoteado e nós fomos curados em Jesus Cristo. Então, amados, nós vemos que nós não estamos fazendo nada além daquilo que Jesus, que o Senhor Deus nos pede, e nos colocarmos dentro do santuário, nos colocarmos diante de Deus. Pela fé, nós cremos que Jesus, além do Espírito que habita em nós, Jesus está sentado à mesa de cada um de nós, junto a cada um de nós, para participarmos dos elementos sagrados. Isso é um privilégio muito grande. No versículo 6, a palavra de Deus nos diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Antes de termos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não é que ninguém colocou as nossas iniquidades sobre Jesus. Jesus pôs sobre ele as nossas iniquidades. Jesus colocou sobre ele o peso do nosso pecado, para que tivéssemos nós salvação e vida eterna. Nós andávamos perdidos, espalhados como ovelhas, nós abandonamos o caminho de Deus, e muitos seguiram os seus próprios caminhos, mas mesmo assim, toda a nossa culpa e pecados foram lançados sobre Jesus, porque ele se fez receber, ele se fez pronto para receber sobre ele os nossos pecados. E quantas pessoas nós vemos, sabemos, que mesmo diante de situações terríveis, difíceis, pessoas que veem que os seus dias estão findando, pessoas aos quais Deus está falando para ela: olha, você já não tem mais a mesma força, a mesma habilidade, as mesmas condições que você tinha alguns anos atrás, os seus dias estão se findando, o pecado está acabando com você, o pecado está te sepultando ainda vivo, e essas pessoas não se voltam para Cristo, não reconhecem o sofrimento desse Senhor maravilhoso, desse Deus eterno, Deus criador de todas as coisas. As pessoas, muitas, não reconhecem. Por isso a palavra de Deus nos diz no verso final do verso 12: contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus morreu por todos, ele entregou a sua vida por todas as pessoas, por toda a humanidade. Mas o engraçado é que levou sobre si o pecado de muitos. Por quê? Muitos, porque ele sabe que nem todos o quer como Senhor e Salvador de suas vidas. No versículo 7 do capítulo 53, a palavra nos diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Jesus não podia abrir a sua boca, porque o que ele falasse poderia acabar com todo o plano divino em relação às nossas vidas. E se Jesus pensasse por um segundo, não declarasse, somente pensasse: o sofrimento que estou passando, a dor que eu estou sentindo é grande demais, eu desisto, nós não teríamos salvação. Jesus evitou falar, para que ele não caísse como humano, como ser humano que era quando estava aqui na terra. Ele evitou falar para não falar nenhuma palavra, ou até mesmo pensar em alguma coisa que nos afastasse, ou que nos tirasse o direito da vida eterna. Como cordeiro, diz a palavra, foi levado ao matadouro.
e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Calado. Ele foi maltratado, humilhado, mas não disse uma única palavra que pudesse inocentá-lo. Foi levado para a morte como um cordeiro que vai para o matadouro. Levado para ser sacrificado por toda a humanidade. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não disse nada diante dos seus juízes, diante dos soldados, diante dos seus acusadores, porque ele lembrava, ele já via a minha fisionomia, como salvos no Senhor, como servos, como filhos do Deus Altíssimo. Versículo 8, a palavra do Senhor nos diz: por juízo o opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, diz a palavra que ele foi ferido. Jesus, o Filho de Deus, ferido. Eu às vezes fico analisando, amados, será que algum de nós faríamos qualquer coisa em benefício a outra pessoa? Será que sacrificaríamos a nossa própria vida em favor de alguém? Difícil. Difícil. Jesus, já existente, Jesus, Deus dos céus, se fez homem, não pecador, mas para levar sobre si os nossos pecados, morrer, morte de cruz, para salvar a humanidade. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. Diz a palavra, entre o seu povo, ninguém foi capaz de imaginar que ele levava sobre si o castigo que nos traz a paz. Temos motivos, amados, de nos colocarmos diante de Deus. Temos motivo de nos assentarmos, para nos assentarmos à mesa do Cordeiro, tomarmos em nossas mãos os elementos e participarmos com reverência. Porque é o que Deus quer de nós, reverência, santidade, ser santo como eu sou santo de Jesus. Jesus precisa ter junto, ou seja, que estejamos junto a Jesus, em santidade, com reverência. Morreu como um criminoso, mas ele foi enterrado junto com os ricos, pois nunca cometeu injustiça. O versículo 9 nos fala isso. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que envia os teus anjos para estar ao teu lado nos piores momentos da sua vida. Esse é o Deus que coloca, que mantém o Espírito Santo dele dentro do teu coração para te socorrer e te abençoar naquilo que for preciso. Os problemas vêm, as dificuldades vêm. O mundo passa, mas a palavra do Senhor jamais passará. As promessas de Deus, ou seja, as promessas que Deus fez para você, jamais acabará, jamais passará, jamais terá fim. O Senhor Jesus reconciliará muitos com Deus. Nós somos reconciliados para com Deus. Isaías 53, ainda no versículo 10, nos diz: todavia ao Senhor Deus, Yahvé, agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Jesus pagou com a sua própria alma. Jesus comprou-nos com a sua própria alma, com o seu sangue totalmente derramado na cruz do Calvário, para salvar-nos, para nos levar para Deus.
quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Amados, ele deu a sua própria vida pelo pecado. Ele comprou o pecador, apagando na vida do pecador o pecado que ele cometeu. Deus o ressuscitou, e hoje ele vê os filhos que ganhou para o Pai. Jesus está nos vendo nesse lugar. E certamente Jesus, ao nos ver todas as igrejas da face da terra buscando a sua presença, buscando o seu Espírito, certamente ele fala para si mesmo, ou fala ao Espírito Santo e ao Pai, que valeu a pena o seu sacrifício. Repartiram os despojos entre os poderosos. Os despojos de Jesus, as suas vestes foram despojadas, foram repartidas, aliás, os seus despojos. Foi considerado um pecador sem ter o pecado, e ainda orou a Deus em favor dos pecadores, em favor dos seus agressores. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. Somente Jesus trará consolo e cura aos quebrantados de espírito. Só Jesus, não tem outro, não tem mais ninguém. Isaías 61, você vai algumas páginas. Isaías 61, versículo 1, a palavra do Senhor, ela nos diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Só em Jesus encontramos salvação, porque só Ele dá ânimo ao cansado, amém? E consola o aflito, e põe em liberdade os presos, e dá vista aos cegos, e consola todos os que choram. Nós não encontramos isso em mais ninguém, nós não encontramos isso em Deus nenhum, nós não encontramos isso em santo nenhum, nós não encontramos isso em imagem nenhuma que possa dar o que Jesus dá. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Versículo 3 do capítulo 61, a palavra de Deus nos diz: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de planto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós somos plantados pelo Senhor, somos fortes e belos como carvalhos para a sua glória, amém? Jesus virá com a glória do Senhor, porque a glória pertence a Ele, a glória pertence ao Senhor nosso Deus, a glória está em suas mãos. Ele é o Senhor da nossa vida. Você pode ir lá em Isaías capítulo 40, Isaías 40, Isaías 40, versículo 1. Deixa eu parar um pouquinho. Abriram? Conseguiram? Tá, já Isaías, não é? Consolai o meu povo, diz o Senhor. Consolai o meu povo, diz o Senhor. Por que isso? Amados, os pecados de Jerusalém, os pecados de Jerusalém foram, os pecadores, de Jerusalém, foram perdoados. O Senhor pode dar em dobro as bênçãos dos que o adoram em espírito e em verdade. E com isso nós somos o quê? Consolados pelo Senhor Jesus Cristo. Por onde Jesus passou, amados, onde Jesus caminhou, onde Jesus passou, Ele foi
retificando o Senhor Jesus. Por onde ele passou, ele foi retificando o quê? Os vales foram aterrados, os vales foram nivelados, os montes, os outeiros, e o que é censurável foi corrigido. Jesus corrigiu, ele corrigiu os lugares escabrosos, todos os lugares escabrosos foram nivelados. A nossa vida foi restaurada, a nossa vida foi nivelada a gosto, à vontade de Deus, porque nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos a nossa vida nas mãos dele e pedimos ao Senhor: Senhor, me nivela, faz na minha vida conforme a tua vontade, faz de mim segundo o teu querer. Não deixa que eu ande segundo a minha própria vontade, mas que eu ande segundo a tua vontade, e que o teu Espírito habite em mim conforme o teu querer. Versículo 4 do capítulo 40, a palavra nos diz: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. Deus está falando em relação à terra, Deus está falando em relação aos montes, aos vales e outeiros. Não, Deus está falando em relação à sua vida, à minha vida, que devemos estar plenamente na presença do Senhor Jesus Cristo, para sermos nivelados conforme a vontade do seu Espírito. Versículo 5 do capítulo 40, a palavra de Deus nos diz: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Aquilo que Deus diz não pode deixar de ser feito. A sua vida, amado, será transparente e clara como a luz. Amém? A glória do Senhor será vista por todos os homens. Foi Ele mesmo quem nos prometeu. Não é o pastor que está prometendo, não é nenhum homem na face da terra, mas Jesus Cristo nos promete isso. O Deus Yahvé nos promete isso. Ele é Senhor. Foi profetizado que ele seria um rei da linhagem de Davi. Os profetas profetizaram: olha, vai vir o Filho de Deus, Deus vai enviar o seu Filho, e este Filho de Deus sairá da linhagem de Davi. E assim foi profetizado, e assim aconteceu. Isaías, se você voltar algumas páginas, no capítulo 11 de Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 1, versículo 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluias! O Messias nasceu em Belém, na menor cidade de uma pequena vila da Judéia, nasceu o nosso Redentor. Jesus apacentará, diz a palavra, o seu povo na força do Senhor, e habitarão seguros. Sabe por quê? Ele é a nossa paz, Ele é o nosso Deus. Quem acreditou naquilo que nós anunciamos? Como lemos no início, quem creu na nossa pregação? Quem acreditou naquilo que nós anunciamos? A quem o Senhor vai revelar o seu poder? Deus revela o seu poder àqueles que se entregam a Ele. Deus revela o seu poder àqueles que se põem diante de Deus e falam para o Senhor: Senhor, a minha vida depende de Ti. A minha vida está em Suas mãos. A minha vida, em Tuas mãos eu encontro paz. A minha vida pertence a Ti.
Vamos mudar um pouquinho para nós terminarmos. Vamos lá em Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2 ao versículo 5. Miqueias capítulo 5. Lá nos profetas menores, você vai encontrar Abacuque, Sofonias, perto. Miqueias capítulo 5, versículo 2 ao versículo 5. Onde nos fala da pequena cidade onde ele nasceu. Amém? Mudar de Isaías para Miqueias é um pouco difícil, né? Jonas, Miqueias, você vai achar. Abre Jonas, tudo perto. Profetas menores, tem que guardar sempre em sua cabeça onde ficam os profetas menores. Você vai encontrar, não é? Então, Miqueias capítulo 5, versículo 2 ao versículo 5, a palavra do Senhor nos diz sobre o nascimento do Messias e o seu reinado. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. O versículo 5 nos diz: este será a nossa paz. Você pode dar glória a Deus? Esse será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Aleluias! O Messias nasceu em Belém, na menor cidade, uma cidade insignificante, uma vila insignificante. Ali nasceu o Filho do Deus Altíssimo. De uma pequena vila da Judéia nasceu o Salvador, o nosso Redentor. Jesus nos apacentará. Jesus apacentará todos aqueles que se colocarem em tua presença, em tuas mãos. Jesus apacentará o seu povo na força do seu poder, na força do Senhor, e habitarão seguros, porque Ele é a nossa paz. Amados, a presença do nosso Deus em nossas vidas é tudo. Aos olhos de Deus, Ele era um pequeno ramo brotado de uma terra, brotado de uma raiz em uma terra seca. Mas para nós, Ele não tinha. Os homens que olhavam para Jesus não viam nele nenhuma beleza, não viam em Jesus nenhuma formosura, não havia nele nada para nos atrair. Se eu falo nos atrair, é porque não havia nada em Jesus que atraísse a atenção dos homens. Não havia nada nele para atrair os homens daquela época, ou para agradá-los, aqueles homens. Nós, ou seja, os homens que viam Jesus, não viam, não entendiam, não sabiam por que colocar a sua vida ou a sua confiança em um homem chamado Jesus, chamado de Filho de Deus. Não encontraram nele nenhuma referência, porque Jesus não tinha formosura. Aqueles homens o desprezaram e o rejeitaram, e hoje ainda muitas pessoas o desprezam e o rejeitam. Ele era um homem que conhecia por experiência própria, não por ver ninguém passar, mas ele conhecia por experiência própria a dor e o sofrimento. Achamos que ele não merecia nem ser olhado por nós. Jesus, não podemos, não damos, na verdade,
a menor importância a Ele. Hoje nós, não deram na verdade nenhuma importância a Ele como Senhor. Nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é aquele que apaga os nossos pecados. Mas os homens daquela época não consideraram como tal, não viram em Jesus, porque a própria palavra nos diz que ele não tinha beleza alguma, nem formosura alguma. Então os homens não viram nele o porquê adorar, o porquê colocar a sua vida em suas mãos. Mas nós, como servos do Deus Altíssimo, nós reconhecemos que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e é Ele quem nos convida hoje a tomarmos dos elementos sagrados. É Ele quem nos convida a participarmos do seu corpo, da sua carne e do seu sangue. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém?